O livro do profeta Abacuque. Ele viveu na última década do reino do sul de Israel, em um tempo de injustiça e idolatria, e viu a ameaça da Babilônia se erguendo no horizonte, o que não era uma notícia muito boa para ninguém. Mas diferente dos outros profetas, Abacuque não acusa Israel. Ele nem mesmo fala da parte de Deus ao povo. Em vez disso, todas as suas palavras são destinadas pessoalmente a Deus. E o livro nos fala sobre a luta pessoal de Abacuque, sua jornada para acreditar que Deus é bom, mesmo quando há tanta maldade e tragédia no mundo. As palavras de Abacuque são, na verdade, poemas de lamento, muito parecidos com os que você encontra no livro de Salmos. O poeta apresenta uma acusação e atrai a atenção de Deus para o sofrimento e a injustiça no mundo, pedindo que Deus faça alguma coisa. E conhecer essa forma de lamento é a chave para entender a estrutura e a mensagem deste pequeno livro. Os capítulos 1 e 2 são um vai e vem de argumentos entre Abacuque e Deus. O poeta apresenta duas queixas, para as quais Deus oferece duas respostas. Sua primeira queixa é que a vida em Israel se tornou terrível. A Torá tem sido negligenciada, resultando em violência e injustiça. E tudo isso tem sido tolerado pelos líderes corruptos de Israel. Abacuque está chorando e pedindo a Deus que faça alguma coisa, mas nada parece mudar. De repente, Deus responde. Ele diz que está bem ciente da corrupção do seu povo e que está convocando os exércitos da Babilônia para trazer sua justiça a Israel. É bem parecido com a mensagem de Miqueias ou de Isaías. Deus diz que vai usar esse império terrível para devorar Israel por causa da sua maldade e sua injustiça. Mas Abacuque tem um problema com essa resposta e oferece uma segunda queixa. Ele diz que a Babilônia é ainda pior do que Israel. Eles são mais corruptos, mais violentos, idolatram seu próprio poder militar. Eles tratam homens como animais, apanhando-os como peixes em uma rede. Eles devoram nações e grupos de pessoas para construir seu próprio império. E Abacuque diz: como você, um Deus santo e bondoso, pode usar nações tão corruptas como seus instrumentos na história? Ele implora por uma explicação. Mais do que isso, ele descreve a si mesmo como um vigia nos muros da cidade, à espera da resposta de Deus, o que eventualmente chega. Deus pede a Abacuque que pegue tábuas e escreva o que vê e ouve. É uma visão sobre um tempo no futuro que pode parecer distante, mas vai chegar um dia. Deus diz que os justos viverão pela fé nessa esperança e nessa visão. Mas o que é essa promessa divina que Abacuque deve escrever? É a promessa de que Deus vai derrubar a Babilônia. Deus diz que a violência e opressão dessas nações cria um ciclo de vingança sem fim. E Deus vai usar esse ciclo para trazer a ascensão e a queda das nações. O fato de que Deus usa por um tempo uma nação corrupta como a Babilônia não significa que ele concorda com tudo o que eles fazem. Todas as nações são responsáveis pela sua justiça. Então a Babilônia vai cair, da mesma forma que qualquer outra nação que venha agir como eles cairia. A promessa de Deus é composta por uma série de 5 lamentos, que descrevem a forma de opressão e injustiça propagadas por nações como a Babilônia. Os 2 primeiros têm como alvo as práticas econômicas injustas. Os ricos cobram juros ridiculamente altos apenas para manter os pobres em débito. Eles constroem a sua riqueza por meios tortos. O terceiro lamento é uma crítica ao trabalho escravo, que trata homens como animais e os ameaça com violência se não produzirem o esperado. O quarto foca no abuso de álcool por líderes irresponsáveis. Enquanto as pessoas estão sofrendo por causa da sua péssima liderança, eles fazem festas e gastam seu dinheiro com sexo e bebida. E o último lamento expõe a idolatria, o motor que dirige essas nações. Eles depositaram seu dinheiro, poder e segurança nesses deuses, oferecendo sua obediência a qualquer custo. E então as pessoas se tornaram escravas do seu próprio império.
As práticas descritas aqui não são exclusivas da Babilônia. Isso é um ponto importante. Dada a condição humana, a maioria das nações eventualmente se tornará como ela. Então, a resposta de Deus a Abacuque, nesse livro, se torna a sua resposta para todas as gerações futuras, para qualquer um que vive em um mundo governado por outra Babilônia. Mas ele deixa essa questão pendente. Deus vai deixar esse ciclo, a ascensão e queda de impérios tipo a Babilônia, durar para sempre? E esse é o assunto do capítulo 3. O livro diz que essa é uma oração de Abacuque, que começa com ele suplicando para que Deus haja agora, no presente, como ele agiu no passado, derrubando nações corruptas. E o que segue é um poema muito antigo, que descreve uma poderosa e terrível aparição de Deus, bem parecida com os poemas de abertura de Miqueias, de Naum e também com a aparição de Deus no Monte Sinai, em Êxodo. Há nuvens, fogo, tremores de terra, e quando o Criador aparecer para confrontar a maldade humana, todo mundo vai prestar atenção. Abacuque vai em frente e descreve a derrota do mal como um futuro êxodo. Da mesma forma que Deus veio como um guerreiro e dividiu o mar na sua batalha contra o faraó, ele vai trazer seu julgamento mais uma vez para o líder da nação ímpia. Como a Babilônia, o faraó se tornou um arquétipo das violentas nações humanas. Ao mesmo tempo que Deus vai confrontar o mal, ele vai salvar seu povo e libertar o seu ungido. É uma referência ao rei da linhagem de Davi. E nesse poema, a história do êxodo passado se tornou uma imagem do êxodo futuro, que Deus vai realizar. Ele vai, mais uma vez, derrotar o mal e derrubar os faraós e as Babilônias do mundo. Ele vai trazer justiça a todos os povos e resgatar os oprimidos e inocentes. E é essa expectativa que permite que Abacuque termine o livro com um louvor cheio de esperança. Mesmo que o mundo esteja caindo aos pedaços, com escassez de comida, com secas, guerras ou o que for, ele vai escolher confiar e se alegrar nas promessas da aliança de Deus. Então, no final desse livro, Abacuque se torna um exemplo brilhante de como o justo vive pela fé. Abacuque reconhece que o mundo pode se tornar caótico e sombrio e nos convida a uma jornada de fé, de confiar que Deus ama esse mundo mais do que nós amamos e que um dia Ele vai lidar com a sua maldade. E é isso que trata o livro de Abacuque.